ficar inteligente. Gente, aqui eu vou compartilhar a tela com vocês, né? Boa tarde para quem chegou aí depois. A gente estava conversando sobre as datas, né, das atividades. Nós estamos na semana 5 do PET 2, ok? Essa aqui, ó. A matéria é sobre representações para o átomo. Então, gente, eu até coloquei aqui em vermelho, nós discutimos essa matéria no PET 1, a semana 2. Depois que a gente conhece a teoria dos modelos atômicos, que inclusive a gente viu aula passada, né? Aula retrasada, se não me engano, de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, a gente vê que o átomo, ele não é indivisível, ele tem partículas. E aí a gente vai reforçar aqui, ó, gravem bem. O próton fica no núcleo do átomo e é representado pelo P+. O nêutron também fica no núcleo, só que ele não tem carga, tá? O próton tem carga positiva, o nêutron carga nula. E o elétron é representado por um E minúsculo com a carga negativa em cima, tá? Sobre a massa relativa que a gente compara, né? Comparativa do próton é 1. A do nêutron é quase 1. E a do elétron é praticamente desprezível, aproximadamente 0,0005, que é 2.000 vezes menor, né, que a do próton e do nêutron, tá bom? Então, gente, o que é importante aqui frisar? Representação do próton, nêutron e elétron. O que é elemento químico? Quando a gente for estudar a tabela periódica, que é na semana que vem, a aula de semana que vem, nós vamos ver que na tabela estão os elementos químicos que formam tudo que a gente conhece hoje em dia. Forma a água, né? O H e o O. O gás carbônico é o C e o O. Então, um elemento químico é um conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons. Então, o carbono, o número de prótons dele é 6. Então, toda vez que a gente tiver carbono, o número de prótons é o mesmo, é 6. E outra definição aqui importante é número atômico. Gente, olha aqui, o que significa isso aqui? Ó? Número do átomo. A gente simboliza pela letra Z. E convencionou-se que o número atômico equivale ao número de prótons que está lá no núcleo do átomo. Então, Z é igual a P, sempre. Espera aí, gente, só um minuto. Tem alguém querendo entrar. Nicole. Então, pessoal, sempre, viu? Gravem isso aí, ó. Z é igual a P, ok? Ou seja, o número de prótons é igual ao número atômico, ok? Deixa eu voltar lá. Então, pessoal, reforçando aqui essas definições que nós vamos usar, tá? Como que a gente representa o átomo no Brasil, no Japão, em qualquer lugar do mundo? Antes, deixa eu falar uma coisa aqui. Esse A aqui, ó, é massa do átomo, massa atômica. Para eu calcular a massa do átomo, eu somo o número atômico mais os nêutrons. Ah, Perla, e os elétrons? Não entra? Não, porque o elétron tem massa desprezível. Então, gravem aí, gente. A massa é a soma de número atômico mais nêutrons. Lembrando que número atômico é a mesma coisa que próton, ok? Beleza. Como que eu represento o átomo, então? Eu ponho o símbolo dele aqui, no meio, grande. Em cima eu ponho a massa, embaixo eu ponho a sua identidade, que é o número atômico. O número atômico é o que diferencia um elemento químico do outro. Por exemplo, aqui, ó, o C. O C é o carbono. O que significa esse 6 e esse 14? Esse 6 é o número de prótons, é o número atômico, e o 14 é a massa. Só um instante, gente. Então, voltando aqui, gente, a gente se põe o símbolo, embaixo o número atômico e em cima a massa. Então, aí, diante de uma representação dessa, eu posso perguntar a vocês isso tudo aqui, ó. Qual o número de próton, qual é o número atômico, qual a massa, qual é o elétron, qual é o número de nêutrons. Gente, número de prótons é sempre igual a Z, que é número atômico. É esse número aqui de baixo, ó. Olha a legenda. Gente, não confundam, prestem atenção. Então, sempre o número atômico é esse número embaixo à esquerda. Então, 6. E número atômico, 6. A massa é sempre o de cima, 14. Os elétrons
Olha essa observação aqui. Para átomos neutros, o número de próton é igual a elétron. O que é um átomo neutro? É esse aqui, ó, que não tem carga. Porque pode aparecer um positivo aqui em cima ou um negativo. Aí o átomo não é neutro. Mas se não tem carga aqui, o próton é igual a elétron. Então, os elétrons aqui vai ser 6 também. E os números de nêutrons? Os nêutrons a gente não representa aqui, não. A gente calcula. Jogando na fórmula aqui de cima, se eu quero o nêutron, eu preciso da massa do número atômico. O nêutron é a massa menos o número atômico. Gravem assim, ó, é o de cima menos o de baixo. 14 menos 6, 8. Os nêutrons, gente, a gente não representa, a gente calcula. É o maior menos o menor. Gravem assim que fica mais fácil. Então, gente, eu consigo achar todas as partículas do átomo, tá vendo? Sabendo como que ocorre a representação aqui. Vamos fazer uns exemplos. Aqui eu tenho um átomo neutro de sódio, não tem carga aqui em cima. Eu já vou explicar como que acontece quando tem carga, viu, gente? Só um minuto. O sódio aqui, ó, qual é o número de prótons dele e o número atômico? Qual é, gente? Quem souber, fala. Prótons, onde eu olho os prótons? Aqui, né, gente, ó, número de próton é sempre de baixo, 11, e o número atômico é igual. A massa, que é o A, é o de cima, 23. Elétron é igual ao próton, 11. E nêutron é o 23 menos 11, 12. Ok? Agora, o átomo de hélio, eu até já coloquei aqui, né? Eu tenho que mudar isso aqui. Ó, o próton e o número atômico 2, é o número de baixo. A massa é 4 de cima. O elétron 2 e os nêutrons 4 menos 2, 2. Tá? Gente, e quando o átomo tiver carga? Porque eu falei para vocês que esses átomos aqui são neutros, de neutralidade. Se tiver positivo, tira, e negativo, adiciona. Isso, quando ele tem carga, aí eles têm um nome, né? Eles são chamados íons, tá bom? Os íons, eles podem ser positivos ou negativos. Olha aqui, ó. Ele vai ser positivo, então ele vai ter o nome de cátion. Se ele for negativo, ele vai ter o nome de ânion. Aí, o que vai mudar em relação ao que eu já ensinei anteriormente? Quando tiver cátion, vai acarretar perda de elétron. Por exemplo, o Mg aqui, ó, era para ter 12 elétrons, só que perdeu 2. Tá vendo? Positivo perde. Gravem assim, ó. Positivo perde, P com P. Só para lembrar. E se for ânion negativo, vai ganhar elétron. Aqui, ó. Essa espécie era para ter 15 elétrons. Só que ganhou 3. Então, ficou 18 elétrons. Então, em relação ao que eu ensinei antes, para olhar as partículas desse íon aqui, ó, vai mudar só o número de elétrons. O resto é igual. Aqui, ó. O cloro. Número atômico e prótons. É sempre o número de baixo, ó. 17. A massa também não muda. É 35. A massa é o número maior, viu, gente? Porque a massa é a soma de prótons mais os nêutrons. O elétron vai mudar aqui, ó. Era 17. Quando tem só um negativo, é a mesma coisa que tá menos 1. Ganha ou perde, gente? Negativo. Olha lá em cima. Quando é negativo, ele ganha. Então, era 17. Ganhou 1, ficou 18. Então, ele é um ânion, né? Porque tem carga negativa. Os nêutrons também não muda. É esse menos esse. 35 menos 17, que dá 18. Agora, vamos ver o cálcio. O cálcio, ele é cátion ou ânion, gente? Carga positiva. Fala aí para mim. Vamos, gente. Cálcio, carga positiva. Ele é um cátion ou ânion? Eita, que hoje vocês estão sem áudio, gente. Aqui, ó, o cálcio, ele é um cátion. O número de prótons dele é quanto? 20. O número atômico, 20. A massa, 40. Elétron, era 20. Perdeu 2, porque 18. Agora o positivo perde, fica 18. E os nêutrons? 40 menos 20, 20. Gente, existem umas nomenclaturas, eu quero que vocês prestem atenção agora. Quando tiver duas cargas, a gente chama de cátion bivalente. Cátion porque é positivo e bivalente, que são duas cargas. Aqui é um ânion. Se tem uma carga monovalente, a gente usa o prefixo mono para 1. Aqui é um cátion, duas cargas bivalente. Aqui é um ânion, que é negativo. Como ele tem 3 cargas, ele é trivalente. Então, a gente usa mono para uma carga, bi para 2 cargas
e tri para 3 cargas, é o mais usado, tá? Olha um exemplo de um exercício aqui, ó. Assinale abaixo a alternativa que representa, de forma correta, as quantidades de prótons, nêutrons e elétrons, respectivamente, desse íon abaixo. Então, vamos lá, gente. Para começar, isso aqui é um cátion, né? Porque tem carga positiva. Primeiro, ele quer saber os prótons. Gente, 56, que é esse número sempre aqui, de baixo à esquerda. Depois, os nêutrons. Nêutrons é esse menos esse, 138 menos 56, que dá 82. Então, ó, os prótons é 56, os nêutrons 82, porque é esse menos esse. Elétron era para ser 56, só que perdeu 2, então é 54. Então, eu descobri os prótons. Ficou a letra B. 56 prótons, 82 nêutrons e 54 elétrons, porque eu pedi respectivamente, tinha que ser nessa ordem, ó, o número de prótons, nêutrons e elétrons. E eu só coloquei aqui para reforçar que isso aqui é um cátion bivalente. E agora nós vamos começar as atividades já, porque é só isso, né? Eu coloquei ali, gente, que essa matéria aí, ó, dessa atividade 1, foi da semana 1, do PET 1. Mas que a gente já discutiu no PET 2 também, que são aqueles modelos atômicos aqui, ó. Das afirmações a seguir, qual não pode ser atribuída ao modelo de Dalton? Gente, Dalton foi o primeiro cientista que falou que o átomo era uma esfera maciça, indivisível, né? Os átomos de um mesmo elemento são idênticos entre si, e tem um formato aqui, ó, de uma bola de bilhar, esférico mesmo. Depois veio o Thomson, que falou que o átomo era tipo um pudim de passas e ficavam os elétrons incrustados. Depois veio o Rutherford, que fez aquela experiência que descobriu que o átomo tinha um núcleo onde ficavam os prótons e nêutrons. E depois veio o Bohr, né? Que eu até falei para vocês, que falou que os átomos, que os elétrons ficam nas camadas eletrônicas, que explicam as cores, os fogos de artifícios e tal. Então, gente, olha aqui. Das afirmações a seguir, qual não pode ser atribuída ao modelo de Dalton? Gente, qual que vocês acham que é? Olha aqui, ó. Os átomos apresentam formatos esféricos? Sim, é Dalton. Os átomos de um mesmo elemento são idênticos? Sim, se for o mesmo elemento. Os átomos são indivisíveis? Sim, Dalton falou isso. Os átomos são maciços? Sim. Agora a letra dele não falou não. Que os átomos são constituídos de carga elétrica? Não. Por isso que veio o segundo modelo de Thomson, porque o Dalton não explicou o modelo dele, porque certos materiais conduziam corrente elétrica, beleza? Então, o que não pode ser atribuído ao modelo de Dalton é a letra D, ok? O resto tudo Dalton falou, ok? 2. A luz emitida por lâmpadas de sódio ou de mercúrio da iluminação pública provém de átomos que foram excitados. Esse fato pode ser explicado considerando qual modelo? Gente, dos 4 modelos que eu falei anteriormente, aquele último, ele explica as cores dos fogos de artifícios, ele explica por que essas lâmpadas aqui, né, emitem essa luz. Como que acontece? Você tem um elétron numa camada aqui, ó, que os elétrons ficam nas camadas. Quando ele absorve energia, ele salta para camadas mais externas, a gente chama isso de salto quântico. Aí, quando ele volta para a camada de origem, ele libera energia. E essa energia é liberada na forma de luz. E quem explicou isso foi o modelo atômico de Bohr. Daqueles 4 que eu coloquei anteriormente, ele é o último. Gente, é Bohr que explicou as cores dos fogos de artifício. Por exemplo, eu vou fazer uma festa, né? Eu sou chique, eu quero fogos com a cor vermelha. Aí eu ponho lá na mistura da pólvora sais que emitem coloração vermelha, de rubídio, eu acho. Aí o que acontece? Quando eu acendo a faísca para explodir os fogos, esses elétrons absorvem energia. Quando chega lá em cima, eles liberam a mesma energia que eles absorveram, só que na forma de luz característica. Aí por que é azul? É por causa do metal, do sal do metal que a gente coloca para emitir essa coloração. Tá? E quem falou isso foi o modelo de Bohr, tá? Agora, a 3 é da parte que eu já expliquei hoje, ó. Observe a representação do átomo de carbono 14, que é utilizado na datação de artefatos arqueológicos
que está representado a seguir. A gente sabe que isso aqui é o número atômico, 6, e em cima é a massa, né, gente? Ele quer saber o número de prótons, nêutrons e elétrons desse carbono, respectivamente. Igual aquele exercício que eu dei, gente. O próton é quanto? 6. Os nêutrons, 14 menos 6, 8. E os elétrons, 6, porque ele não perdeu nem ganhou. Então, fica a letra... Aí, eu até coloquei aqui, ó, próton 6, número atômico 6. A massa 14, os elétrons 6 e os nêutrons 8. Só que ele pediu só próton, nêutron e elétron nessa ordem. Então, ficou 6, 8 e 6. Letra B de bola. Tá vendo? 4. Em um átomo com 22 elétrons e 26 nêutrons, seu número atômico e massa são... Aí a gente vai aplicar essa fórmula, gente. Massa é igual a Z mais N, que é prótons mais nêutrons. Então, ó, o átomo tem 22 elétrons, que é o mesmo que o número de prótons, porque ele não tem carga. Beleza? Aí, os nêutrons, ele deu que é 26. Então, ele forneceu isso e isso. Aí, eu calculo a massa. A massa é prótons mais nêutrons. Então, eu jogo na fórmula. Que, ó, o Z é 22, que é a mesma coisa que próton. Então, aí eu substituo nessa fórmula, ó, o Z é 22, os nêutrons 26. Então, eu acho que a massa... Eu achei, né? Eu não acho, não. Eu achei que a massa aqui é 48, tá? Então, ele pediu o número atômico e a massa. O número atômico é 22, que é o número de prótons, tá? Que é igual ao elétron também. E a massa é a soma dos dois, tá? Então, dá a letra C, a sequência. Gente, antes de fazer a questão 5, nós vamos relembrar isso aqui também, que são semelhanças atômicas. O que são semelhanças atômicas? Gente, olha esse átomo de urânio. O que eles têm iguais? O número atômico, o número de prótons, tá vendo que eu circulei? O número de elétrons dele também. Agora, os nêutrons são diferentes e as massas são diferentes. Toda vez que os átomos tiverem o mesmo número de prótons, eles são chamados de isótopo. Olha o P. P quer dizer próton, mesmo próton. O prefixo iso significa igual próton. Olha o cálcio e o argônio. Eles têm a massa igual, tá vendo? Eu até circulei aqui, ó. Eles têm diferentes números atômicos, diferentes nêutrons. Quando eles têm a mesma massa, a gente chama de isóbaro. O A quer dizer massa, mesma massa. O que o P e o S têm de igual? Não é a massa e nem o número atômico, é os nêutrons. Quando eu faço esse menos esse, dá 16. Quando eu faço esse menos esse, dá 16. Então, o número de nêutrons aqui é igual. Então, eles são isótonos, ok? São alguns termos que a gente vai usar aí. Aí, essa questão fala um pouco disso também, ó. Considere as espécies indicadas no quadro a seguir e responda as questões propostas, apresentando justificativo para as respostas. Ele deu 5 átomos, deu o número de prótons de cada um, nêutrons e elétrons. Letra A. Quais desses átomos são de um mesmo elemento químico? Gente, para ser do mesmo elemento químico, tem que ter o mesmo número de próton. Quais são, então, aqui, ó, que tem prótons iguais? O átomo 4 e o 5, tá? 4 e 5, mesmo número de prótons. Então, são do mesmo elemento químico, tá? Lembra que eu falei que o próton é a identidade do elemento químico, é seu número atômico, é o número do átomo? É igual nós temos nossa identidade. Minha identidade é só minha, tá? Então, cada elemento químico também tem sua identidade, que é chamado de número atômico, que é a mesma coisa que número de prótons. Que átomos são eletricamente neutros? Gente, para um átomo ser neutro, o número de próton tem que ser igual a elétron. Então, nós vamos observar aqui, ó, que o número de prótons do 4 e 5 é igual ao número de elétrons, tá vendo? Então, o átomo é neutro, 4 e 5, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Só um minuto, gente. Voltando. Então, a gente já fez letra A e letra B. Letra C. Qual espécie é um ânion? Gente, como que eu vou descobrir isso aqui? É o seguinte.
você vai olhar o próton e o elétron. Se perdeu, é cátion. Se ganhou, é ânion. Então, olha aqui, ó. O próton do 1 é 13 e o elétron é 10. Então, perdeu. Então, não é ânion. O 2, o próton é 17 e o elétron é 18. Então, ganhou. Então, é um ânion. Então, a espécie 2 ganhou o elétron. Então, ela é ânion. A espécie 3 perdeu. E a espécie 4 e 5 é neutro. Não perdeu nem ganhou. Tá? D. Que átomos são isótopos entre si? Foi o que eu falei agora. Isótopo, P de próton. São átomos que têm o mesmo número de prótons. Aqui, de novo, ó, esses dois aqui. 4 e 5, porque tem o mesmo número de prótons. Aqui eu marquei porque é o ânion, né, que pediu na letra D. Na letra C. Letra E. Que espécie é um cátion? Já falamos, né? O 1, porque perdeu. E o 3 também, porque perdeu. Era 19, foi para 18, e o 1 era 13, foi para 10. Então, é 1 e 3, porque ambos perderam elétrons. Ok, pessoal? Então, é isso, ó, mostrando ali. Encerramos. Eu envio para vocês, né? Como sempre, vou enviar o vídeo, vou estar na sala de aula. Eu vou enviar esses slides também para vocês terem anotação, né? E já está disponível lá, eu já coloquei para vocês postarem a quinta semana. Lembrando da avaliação trimestral, ok? Só um minutinho que eu vou encerrar a gravação. Tchau, tchau para vocês, mas fiquem aí, como sempre.